Gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula dessa semana. Ainda dando prosseguimento sobre as questões que envolvem segurança em laboratório químico. Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão de projeto e layout de um laboratório químico. Nós vamos analisar os aspectos que fundamentam um projeto e layout de um laboratório químico na perspectiva da segurança, ok? Que é a natureza da nossa disciplina. Então, vai envolver alguns princípios de engenharia e arquitetura aplicada, mas bem princípios básicos, para você que vai atuar em laboratório, como profissional da área da química, que poderá gerenciar, que poderá participar de um projeto, de um laboratório novo, que pode também estar envolvido com a questão da qualidade do laboratório. É importante você ter estes conhecimentos. Então, é preciso que você compreenda que quando se fala de um laboratório químico, ele hoje está relacionado com o conceito de qualidade total, que é um conceito de gestão, aonde esse conceito que ele nasce ali no começo do século XX, e ele vem evoluindo com o aspecto tecnológico das empresas, à medida que foi aumentando a concorrência entre as empresas, à medida que também foi aumentando as exigências dos consumidores, as empresas tiveram que criar, então, uma rotina de qualidade em todas as fases de produção. Então, quando se cria os conceitos de qualidade em todas as fases de produção, chegou-se a esse nome de qualidade total. É claro que ele chega no ápice ali com os japoneses no toyotismo, e depois ele vem sendo aperfeiçoado, que é criado no toyotismo método Kanban, o sistema de just in time, e depois vem se aperfeiçoando já nos anos 60, 70, esses conceitos de criação de protocolos de excelência de ações, enfim, sistema de medidas de controles, como por exemplo aí o sistema Brainstorm, o 52DW, enfim, uma série de ferramentas de qualidades foram criadas para que haja excelência em todas as fases da produção. Então, é uma questão de negócio, é uma questão de sobrevivência de mercado, e tem que estar constando nos documentos da empresa que ela tem um projeto claro de qualidade total no laboratório. E na realidade esse projeto ele tem que se enquadrar naquilo que está estabelecido pela Organização Internacional de Padronização, que nós chamamos dos ISOs 9000, que vai estabelecer todo o sistema de padrão de qualidade. Significa que esse laboratório está dialogando com tudo aquilo que estabelece os grandes organismos mundiais que regem as questões de laboratório, seja os organismos alemães, os organismos americanos, que são os grandes laboratórios que existem, os grandes sistemas do Chemical Security, que na realidade envolve as questões de laboratório. Então, é importante, quando se pensa no projeto de layout de laboratório químico, dois projetos tem que estar inserido dentro do guarda-chuva do projeto geral. Então, o primeiro projeto é um projeto civil. O projeto civil, na realidade, ele vai se preocupar dentro de uma unidade industrial, principalmente, que está cheio, onde se localizam os laboratórios, Então, ou seja, quando você tem uma unidade industrial, o projeto civil vai se preocupar com a localização, mas assim, localização exatamente do que? Com o posicionamento em relação à produção. Por que há essa preocupação de posicionar
a preocupação do posicionamento do laboratório em relação à produção, porque isso vai facilitar o recebimento de amostra e envio dos resultados. E isso acontece várias vezes ao dia. Quando eu era do mundo corporativo, eu trabalhei, né, em departamento financeiro de indústrias, mas volta e meia, por eu ser eu era da área de controle de fluxo de caixa, tesouraria, então eu tinha que ter contato com todas as áreas da empresa. Então sempre, toda a indústria que eu trabalhei, quando eu ia para o chão de fábrica, na realidade a parte da produção estava muito próximo dos laboratórios químicos, exatamente por causa dos vários ensaios que são necessários fazer, as amostras que são realizadas. Então por isso que num projeto civil, num projeto de engenharia, sempre lá um engenheiro dialogando com um gerente de laboratório, com um diretor técnico, né, da empresa, né, sempre eles vão pensar um laboratório, né, que tenha um fluxo facilitado, né, para a produção. Uma outra questão também, pensando em localização, é o posicionamento da exaustão dos gases das capelas. Agora, por que exatamente isso? Pois as correntes de ar poderão se conduzir para janelas, poderão ser conduzidas, né, para as janelas dos prédios administrativos, né, também pode ser conduzido para o sistema de produção e pode ser conduzido até para o sistema de ar-condicionado. Então, o posicionamento da exaustão dos gases da capela do telhado, na realidade, tem que ter um projeto que dialogue também com os conceitos meteorológicos, né, com o posicionamento de direção dos ventos, até para ter essa preocupação, né, desse material não ser empurrado para as janelas dos prédios administrativos ou entrar no sistema de ar-condicionado. Então, na realidade, os engenheiros civis, especialistas na parte de tubulação, né, e também de dispersão, né, de gases, tem que estar com os projetos mais modernos possíveis. Ainda pensando, né, na questão de localização, é preciso definir as dimensões requeridas para as atividades. Então, na realidade, o que ele está querendo dizer com isso? Estou falando dos equipamentos, né, e os números de funcionários. Dimensão está ligada a espaço. Então, quando vai-se lá no projeto civil definir as dimensões, que na verdade tem que pensar o seguinte: esse espaço físico. Então, quando eu tenho aqui um espaço dentro desse layout, eu tenho que pensar exatamente, né, qual seria a melhor distribuição dos equipamentos, né, e também, né, qual o número máximo de pessoas podem circular, podem permanecer nesse espaço e também circular. Ok? São dois dados diferentes. Permanecer, então, pode no meu laboratório permanecer 15 pessoas, mas pode circular até 25. Né? Mas, do ponto de vista fixo, é preciso, então, que lá no projeto de engenharia definir as dimensões que vão abarcar os equipamentos e também o número de pessoas. Então, vocês percebem que esse projeto civil, o engenheiro e os arquitetos, eles têm que ter um diálogo muito afinado com o diretor técnico ou futuro gerente de laboratório, né, com os profissionais da área da química, com o engenheiro químico responsável, que vai exatamente, né, pensar nessa questão da segurança. E claro, nesse projeto civil, do ponto de vista da segurança, terá que estar presente ou o engenheiro de segurança, né, ou o técnico de segurança, mas normalmente terá que ter o engenheiro, porque ele que vai assinar junto o projeto com o engenheiro-chefe, né, que está cuidando do projeto.
Né? Ainda também é importante pensar, se eu só falei anteriormente da questão de localização, né? Ou seja, localização é posicionamento do laboratório em relação à produção. Bom, e para dentro do laboratório? Estamos falando de layout. Então, quais são as normativas, as preocupações, né, o que deve constar num projeto civil em relação ao layout do laboratório? Então, é importante que tenham as capelas, ou seja, elas não devem ficar posicionadas em rotas de circulação. Né? Então, na realidade, dentro do layout, o engenheiro vai desenvolver ali, né, vai posicionar as capelas, né, de modo que a posição delas não fique em rotas de circulação, exatamente, né, para não sofrer, né, para dentro das ações dos ventos, né, o material ser empurrado para áreas em que não sejam desejáveis. Uma outra coisa importante do ponto de vista da segurança que tem que constar no projeto do layout é que os corredores eles têm que ter um mínimo de 1,5 metro de largura. Por quê? Porque isso vai evitar a colisão de pessoas levando vidrarias, levando amostras, porque o laboratório, gente, é o coração de uma empresa, porque ela está o tempo todo fazendo ensaios, está o tempo todo levando e trazendo amostras, então a circulação é intensa. Então esse espaço dos corredores, né, tem que considerar na realidade o fluxo do ir e vir e a intensidade desse fluxo. Então por isso que as normas, os documentos internacionais estabelecem um mínimo de 1,5 metro de largura. Uma outra questão que também envolve a questão do layout, né, é que é importante haver ausência de áreas de aprisionamento de trabalhadores. O que significa isso? Né? Pensando em situações de incêndio, tá? Naquele desespero, naquele afã, mesmo com orientação da CIPA, mesmo com orientação da brigada de incêndio, na hora do desespero as pessoas podem ser induzidas a locais que são verdadeiros aprisionamentos. Lembra daquele evento que aconteceu lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi aquela boate Kiss? Você viu que a maioria das pessoas foram mortas, porque naquele desespero, estava tudo escuro, naquele desespero de encontrar um local, a maioria das pessoas ou foram para a cozinha ou foram para o banheiro, que eram verdadeiras áreas de aprisionamento, que não tinham saída. Né? Então, quando se pensa em laboratório, não pode haver áreas de aprisionamento, porque em situação de emergência pode induzir, né, a engano, e isso pode resultar em morte. Né? Então, os documentos internacionais recomendam que no layout elimine, né, essa área. Então, tem que ter no corredor um fluxo, né, quando você vai sinalizar a questão de saída de emergência, tem que ser uma saída que vai rapidamente provocar um fluxo para a área externa daquele laboratório, né, em função da segurança dos trabalhadores. Né? Uma outra questão importante também é que, falando em saída, né, tem que ter no mínimo 2 saídas com portas. Né? Porque você tem que ter um processo de isolamento, né, até para controle, mas não pode o laboratório ter somente uma saída. Ele tem que ter no mínimo 2. O ideal é que ele tenha, né, o máximo que puder, conforme o espaço e conforme a área, né, de saída que tiver, mas nenhum projeto de laboratório é aprovado com uma saída. Né, e tem que ter primeiro 2 saídas e com portas. Então vocês veem que como que dentro de um projeto de laboratório, tanto na sua parte, no aspecto de localização do laboratório, como no aspecto interno de layout, é dado muita importância para a questão de segurança. Né? E aí, uma outra coisa que é importante também é ter cuidado com o sistema de ar do laboratório. Né? O que significa isso? Né? Isso é para evitar a descompensação entre os sistemas de exaustão e o ar-condicionado. Né?
Ou seja, o ar do laboratório, os documentos indicam que o ar, né, que vai circular dentro do laboratório deve sofrer entre 10 a 60 trocas por hora. Esse é o ideal. Então, na realidade, os engenheiros vão fazer ali os testes para verificar se as trocas de ar dentro do laboratório, por meio dos sistemas de ventilação, sistema de exaustão, né, se vai chegar nesse mínimo de 10 a 60 trocas de ar, né, que é o que é estabelecido dentro das principais normativas de segurança. Então, percebam que estamos falando aqui, segurança, gente, é protocolo. Né? E esses protocolos, eles estão embasados em normativas nacionais, normativas internacionais, que exatamente dão uma condição de segurança, né, para os profissionais que vão atuar dentro do laboratório. Uma outra coisa importante também, dentro do laboratório, na parte civil, é o revestimento de piso. Ou seja, o piso ele tem que ser antiderrapante, ele tem que ser lavável e ele tem que ser resistente aos produtos que são utilizados para dentro do laboratório, as substâncias. Então, como pode ocorrer de ele cair no chão, ser jogado em parede, então o revestimento do piso, né, tem que, na verdade, obedecer e dialogar com o tipo de material que é usado em determinado laboratório. Outra coisa também que é fundamental, que quando vai fazer a inspeção de um laboratório para aprovação, é que não é bom que o laboratório não deve ter cortina, seja de que tipo for, né? E essa cortina, e aquelas cortinas que às vezes não é de pano, mas o material é inflamável. Então, as janelas de laboratório ela tem que ser livres. Por quê? Porque um laboratório ele tem uma incidência de risco constante em função do tipo de materiais que são manipulados dentro do laboratório. Então, na realidade, tem que prestar atenção nesse tipo de material. E também tem outra questão importante, a questão da iluminação. Na realidade, a norma regulamentadora 5413, ela vai determinar que os laboratórios eles tenham, né, uma iluminação entre 500 a 100 lux. Quando se fala lux, gente, lux é a densidade da intensidade luminosa. Então, ou seja, densidade, ou seja, quanto que aquela iluminação vai ser intensa para aquela região, para aquele espaço. Por quê? Porque isso significa a iluminação por igual em todos os espaços, em todo o espaço físico do laboratório. E para que seja garantido uma iluminação equânime em todos os espaços físicos daquele laboratório, a NBR determina uma iluminação entre 500 e aqui é 1000, tá, gente? Eu digitei errado aqui, 100, perdão, mas de 500, né, e 1000 lux. Tá? Na realidade houve uma digitação aqui, então considere entre 500 e 1000 lux, que vai dar a intensidade luminosa necessária, né, e dentro da norma de um laboratório, ok? Entre 500 e 1000 lux, não 500 e 100. Então é importante, peço perdão aí desse erro de digitação que houve. Uma outra coisa importante também é que os equipamentos de segurança eles têm que ser de fácil acesso e o laboratório ele tem que ter ótima sinalização. Então estamos falando na realidade, né, a sinalização dos equipamentos, segurança, sinalização do sistema de saída, né, na realidade numa emergência de um instituto, o instituto tem que estar de fácil acesso, enfim, tudo isso é verificado na liberação do laboratório e isso tem que constar no projeto civil, tanto na questão de localização como na questão do layout. Só que todo laboratório, como ele manipula muitas substâncias, né, e essas substâncias, a grande parte delas são líquidas, então tem que ter também um projeto, né, de descarte dessas substâncias líquidas para o sistema de esgoto. Então, um projeto
importante também, que tem que estar no projeto layout laboratório, são os chamados projetos hidráulicos, né? Ou seja, esse projeto leva em conta os produtos que serão manuseados no laboratório, né? Bem como o seu descarte. Isso que é importante. Então, quando os engenheiros hidráulicos, né, engenheiros eletricistas, quando eles forem dialogar com o projeto civil, eles terão que entender que tipo de material é manuseado dentro daquele espaço. Então, em cima do conhecimento daquele material, por isso que é importante a presença do engenheiro químico, por isso que é importante a presença do químico industrial, porque é importante a presença do engenheiro de segurança e os técnicos de segurança, exatamente para orientar, né, os engenheiros hidráulicos e engenheiros eletricistas dentro do seu projeto. Né? Então, ou seja, o engenheiro eletricista ele vai ter que pensar no seu projeto, né, que em função dos consumos elétricos, né, em função dos equipamentos que existem dentro de um laboratório, o sistema elétrico tem que estar à frente, né, da média daquele consumo. E também o engenheiro hidráulico, né, ele também tem que pensar na quantidade de fluxo de líquidos que vão se originar, que vão circular para dentro daquele laboratório. Estamos falando do consumo de água, estamos falando do consumo de vapor, estamos falando do consumo de gás, ou seja, quais são os instrumentos, né, necessários para lidar, né, com essa realidade do laboratório. Então, por isso que tem que ter um projeto hidráulico e um projeto elétrico dentro do projeto mãe do layout do laboratório. Então, esses engenheiros eles têm que estar sob orientação, né, do engenheiro químico, do químico industrial, do engenheiro de segurança, né, para ele desenvolver, né, um projeto que garanta a segurança do profissional que atua dentro do laboratório. Então, uma outra coisa importante também que tem que ter no projeto, né, desse laboratório são os chamados equipamentos de proteção coletiva. Né? Quando se fala, né, nesse tipo de equipamentos, né, estamos falando o quê? De equipamentos, ok, de uso do laboratório químico, que na realidade vai garantir, vai controlar a questão da salubridade dos profissionais do laboratório, porque o laboratório é extremamente, né, insalubre. Então, esses equipamentos, eles têm a função de controlar esse processo de salubridade. Então, é uma série de equipamentos que são necessários para todos os tipos de laboratório. Então, podemos falar de capelas de uso geral. Ou seja, né, são equipamentos que possuem bancada e normalmente são bem iluminadas, e é a prova de explosão, e deve seguir, né, a normas que foi criada pela Conferência Governamental Americana de Higiene Industrial. Eu não vou gastar meu inglês aqui com vocês, mas fazendo uma tradução da ASGIH, ou a SIG, né, que nada mais é que a Conferência Governamental Americana de Higiene Industrial. Ou seja, essa conferência, esse organismo, né, que é americano, ele orienta os trabalhos que vão dialogar com aquilo que está na Organização Internacional do Trabalho, que também vão orientar o que determina o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Química, e também o que vai dialogar com aquilo que está, né, no direito do trabalho, dentro da CLT, né, que vai garantir a segurança daquele trabalhador. Então, ou seja, essas capelas de uso geral, né, são um equipamento que vai principalmente proteger aquele trabalhador de um risco de explosão. Então, por isso que ele tem bancada para facilitar, né, a manutenção. Mas também tem capelas que não tem bancada, mas é porque elas têm um outro fim. São as capelas tipo walk-in.
Esse tipo de capela, eles não têm bancada e são utilizadas para manter a aparelhagem de grandes dimensões. Então, às vezes, tem lá um equipamento que tem uma dimensão muito grande, que tem que ficar dentro da capela por uma questão de segurança, mas não se coloca bancada por causa do espaço, né? Então, essas capelas walk-in, né, na realidade, terá essa função, né? Um outro tipo de equipamento que é necessário, que é de proteção coletiva, né, são, por exemplo, capelas para ácido perclórico, né? Ou seja, se for o caso do laboratório, for manipular produtos suscetíveis a explosões, então é necessário que tenha essa capela. Então, quando olhar o projeto, esse laboratório vai manipular o quê? Se tiver produtos que provocam explosão, como por exemplo o ácido perclórico, é obrigatório ter uma capela específica para ácido perclórico. Então é importante, vocês podem pesquisar, né, os desenhos, né, dessas capelas, enfim, mas no geral é importante você saber que a capela ela é considerada equipamento de proteção coletiva, porque na realidade ela tem a função de evitar os riscos, né? Então, o que mais tem de equipamento de proteção coletiva? Nós temos as coifas de captação de vapores de névoas e fumos, né? Então essas coifas elas vão facilitar a saída, né, desses materiais, né? Tem também os sistemas portáteis de exaustão, né, quando vai precisar trabalhar de uma maneira individual. Então, dependendo do que vai manipular, se aquilo que está manipulando vai emitir gases, então é necessário ter ali um sistema portátil de exaustão numa mesa, né? Para uma questão de emergência e também para uma questão de segurança, lembra da aula anterior que nós falamos que toda vez que o profissional sai do laboratório é importante que ele tome banho. Então, além ali do seu vestiário, mas pode ocorrer de haver uma contaminação do laboratório ou alguma substância tóxica ter contato com a pele daquele profissional, daquele técnico. Então tem que ter dentro do laboratório os chuveiros de emergência e também o fácil fluxo daquela água. É importante também que tenha, né, os lava-óleos de emergência, né, por causa pode ocorrer ali um acidente, ou o profissional pode ter esquecido os óculos de proteção, mas mesmo com os óculos de proteção pode ocorrer um acidente nos olhos. Então tem que ter ali o lava-óleos de emergência, tem que estar disponível também, muito fácil, as mantas, corta-fogo, e é importante, né, que tenha uma boa sinalização de segurança. Então, ou seja, o que é importante vocês saber quando se pensa em projeto e layout laboratório? Você vai trabalhar com obviedades, mas coisas que são óbvias para segurança. O que eu mostrei aqui nessa aula, ou seja, é tudo que tem que constar num projeto laboratório. Ou seja, um projeto laboratório será aprovado se ele tiver um projeto civil que siga as normas, se ele tiver um projeto hidráulico e elétrico e se ele tiver todos os equipamentos de proteção coletiva que dialogue com o tipo de laboratório químico e também é importante saber os tipos de substâncias que serão manipulados. Então, ou seja, esses três aspectos, projeto civil, projeto hidráulico, elétrico e equipamentos coletivos de segurança, eles criam o escopo de um projeto completo de layout de laboratório, ok? Então, gente, reflitam sobre o que foi dito, leiam a aula texto que eu enviei, façam as atividades, internalizem esses conceitos, entendam que vocês, enquanto profissionais da área da química que vão atuar em laboratório, é importante que vocês tenham como pano de fundo todos os conceitos normativos de segurança para a preservação não só da sua vida, como também de todos os seus colegas que estarão trabalhando com vocês nos laboratórios, ok? Então,
né, leiam o texto, internalizem, pesquisem um pouco mais, se aprofundem nesses conceitos, né, e qualquer dúvida vocês, né, tirem comigo no atendimento ao aluno. Então o que eu desejo aí para vocês é que vocês tenham aí um bom fim de tarde, um bom fim de manhã, um bom fim de noite, não sei qual é você está assistindo essa aula, mas aí um grande abraço a todos vocês aí.